Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim falar sobre os exercícios da lei da atração. Hoje eu vou falar de dois. O primeiro que eu vou falar é sobre. Eu vou chamar de cada coisa no seu quadrado. E o cada coisa no seu quadrado, ele é o quê? Ele é um exercício onde você vai estar decidindo qual é a intenção em cada segmento da sua vida. Então, por exemplo, quando você for entrar no seu carro para dirigir para trabalhar, ou quando você for pegar um ônibus para ir para o trabalho, né? Qual que é a sua intenção quando você está naquele ambiente? Então, por exemplo, quando eu entro no meu carro, eu vou pensar, a minha intenção nesse segmento é ter segurança, né? Estar segura, ir do ponto A até o ponto B numa viagem tranquila, de boa, sabe? E eu quero chegar no horário. Então, quando eu entro no meu carro, eu lembro que a minha intenção quando eu entro no carro é essa. Então, se você vai pegar um ônibus, por exemplo, a sua intenção antes de sair de casa pode ser: agora eu vou ir pegar um ônibus. A minha intenção é chegar no ponto de ônibus no mesmo horário que o ônibus ou antes do ônibus. A minha intenção é o ônibus estar no horário sempre, onde eu vou chegar no meu trabalho sempre no horário perfeito, onde o ônibus vai estar seguro e eu vou ter uma experiência, sabe, agradável no ônibus. Então, para cada segmento da sua vida, você tem que estar ciente de qual é a sua intenção. Porque o que acontece? É muito comum que a gente passe de segmento para segmento sem identificar qual é a nossa intenção naquele segmento. E isso causa confusão, ou seja, porque você não, quanto mais clareza você tem no que você quer e no que você deseja, mais fácil é e mais poderoso é o seu pensamento para atrair aquilo. Então, por exemplo, quando você vai estudar, se a sua intenção for, por exemplo, comunicação, ter uma comunicação boa, não vai te ajudar, porque em casa você não vai estar conversando com ninguém, você vai estar estudando para a prova. Mas se você tiver a intenção de conseguir se concentrar, de conseguir entender bem, de ter clareza de pensamento, isso vai ser muito útil na hora de estudar, certo? Agora, se você vai tentar vender alguma coisa para alguém, ou se você vai conversar com alguém e você já coloca a intenção de ter pensamentos claros, de você conseguir falar exatamente o que você está querendo, que eles entendam, então isso vai te ajudar bastante. Então, como esse exercício funciona é: no começo, você vai ter que fazer isso todo dia, em cada segmento que vai acontecendo no seu dia. Depois de um tempo, isso vai ser automático no seu subconsciente, porque cada vez que você faz, você não está só preparando aquele dia, você está preparando todos os dias que vão vir quando você fizer a mesma coisa. Ou seja, se todo dia, se eu entrar no meu carro, sei lá, por uma semana, um mês, pensando, a minha intenção é ter segurança, minha intenção é ter uma jornada tranquila, chegar no horário, depois de um mês eu não preciso mais, ou uma semana, não tem assim uma quantidade que você precisa fazer. É mais ou menos quando você se sente bem. Se toda vez que você entra no seu carro você se sente bem, você tem um sentimento bom, se toda vez que você sobe no ônibus, então significa que tá indo tudo certo. Agora, se você sentir algum sentimento ruim ou de insegurança, alguma coisa, aí você vai querer estar trabalhando naquele assunto, né? Então, todo dia, quando começa seu dia, logo de manhã, quando você acordar, já coloca para frente qual que é a intenção que você tem naquele dia. Então, essa semana passada, o que eu fiz? Eu trabalho com atendimento ao cliente por telefone. E então tem muitas pessoas que ligam, tem pessoas extremamente frustradas e tem pessoas que ligam por coisas super fáceis, tipo, como que eu mudo a minha senha? Então,
qual tipo de ligação que eu gosto de receber? Sinceramente, eu gosto de receber as pessoas que não estão estressadas. Eu gosto de receber pessoas que têm paciência, pessoas que não estão frustradas, que são pessoas que são mais fáceis para mim ajudar. Por quê? Porque elas estão dispostas a me ouvir. Então, de manhã, quando eu acordo, que eu falo? Eu, Audrey, né? Qual que é a minha intenção particular? Eu falo, hoje a minha intenção dominante é ver o que eu tô querendo ver. É ver o melhor lado de todas as coisas. Não importa com quem eu esteja, não importa onde eu esteja, a minha intenção dominante é ver o que eu tô querendo ver. Então, essa semana eu fiz uns experimentos para poder falar aqui no vídeo. E semana passada eu tava tendo muita ligação de gente estressada, gente frustrada, gente que não queria me ouvir, gente que gritava comigo. E aí eu falei, ok, essa semana eu vou fazer diferente. Então, na segunda-feira, quando eu cheguei no trabalho, eu falei, a minha intenção no trabalho é o quê? É estar em contato com pessoas que querem a minha ajuda, que vão me deixar ajudá-las, que não estão frustradas. Eu quero pessoas que eu vou poder ajudar, que eu vou ter uma conversa agradável. Eu quero o meu dia ser agradável. Então, eu comecei a falar, o meu dia, a minha intenção é ter um dia agradável, a minha intenção é que o dia passe bem rápido e que eu esteja alegre durante o dia. Aí, no primeiro dia, eu ainda tive bastante ligações com raivas, ligações frustradas e tal. Mas qual que é a diferença? Eu não prestei atenção nelas. O meu instinto era o quê? Era pegar e ir falar dessas ligações para meus amigos. Falar, ai, nossa, você não sabe, acabei de sair do telefone com fulano que fez isso e aquilo. Mas o que eu lembrei? Eu lembrei que aquilo que eu dou atenção se torna, né? Aquilo eu amplifico, eu multiplico. Então eu pensei, eu quero mais ligação dessas? Não, eu não quero. Então o que eu vou fazer? Eu peguei e eu pegava uma ou duas ligações que foram legais e eu comentava sobre isso. Nossa, super legal, essa ligação aqui aconteceu isso e aquilo. Essa outra pessoa foi tão legal comigo, ela falou isso. Aí na terça-feira, a mesma coisa. O que eu fiz quando eu cheguei lá, falei qual era a minha intenção no meu trabalho, né? E aí as ligações foram ficando um pouquinho melhores, mas ainda tinha umas ligações meio... Na quarta-feira, a mesma coisa. E eu fui fazendo isso durante a semana toda. Na quinta-feira, eu acho que eu tive só 2 ligações que não foi muito agradável. E na sexta, eu não tive nenhuma. Nenhuma. Todas as minhas ligações na sexta foram tão gentis e tão agradáveis. E isso me deixou tão feliz, porque durante essa semana eu comecei a perceber como as coisas estavam indo melhor para mim. Por exemplo, eu tava pegando muito trânsito para ir trabalhar e era um trânsito muito estressante. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a prestar atenção no que eu tava pensando quando eu tava no trânsito. E eu reparei que eu tava assim, eu tava com raiva do fulano que tá me cortando no trânsito. Eu tava com raiva do fulano que não sabe dirigir. E eu reparei que o que eu prestava atenção eram as coisas que não estavam dando certo. Então teve um dia, esse dia, nossa, eu tava num trânsito tão longo, tão longo. E eu comecei a reclamar na minha cabeça. E aí eu falei assim, pera, eu quero mais trânsito? Não, então por que eu tô prestando atenção no trânsito? Eu vou chegar no trabalho no horário, eu vou chegar lá no horário que eu quero chegar, vai ser muito fácil chegar lá, tá tudo de boa. O trânsito é questão de... Tem uma palavra em inglês que chama timing, e eu não sei se tem uma palavra em português que seja a mesma coisa, mas eu vou explicar o que timing é. Timing é quando você tá no lugar certo na hora certa. Então, quando você fala, your timing was right, então você estava no lugar certo na hora certa. Se você falar, your timing was wrong, você estava no lugar errado na hora errada. E então eu comecei a ter a intenção de ter um timing sempre perfeito. E eu comecei a ter essa intenção claramente na minha cabeça. Eu quero sempre estar no lugar certo, na hora certa, de fazer uma escolha do jeito certo, na hora certa, que vá estar me beneficiando, né?
E quando eu comecei a mudar meus pensamentos na hora do trânsito, eu olhei para o lado e eu vi que tinha um espaço para trocar de faixa. E eu resolvi mudar, sabe? Eu senti mudar e mudei. E depois que eu mudei de faixa, na hora o trânsito parou de ficar trânsito, né? E eu cheguei no trabalho dali a pouco. E eu fiquei tão deslumbrada, porque eu falei, caramba, foi instantâneo. E eu achei legal que essa semana em toda eu passei prestando muita atenção para poder falar para vocês no vídeo como que tá sendo comigo. Então, quando você começa a colocar a intenção do que você quer antes de ir, quando você começa a imaginar já preparando para o futuro que pode ser daqui 5 minutos, que pode ser daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano. Quando você anda naquele futuro, quando você chega lá, ele já está meio que preparado para você. E a gente faz isso mesmo sem estar consciente, só que o que acontece? A gente faz quando a gente se preocupa, quando a gente imagina todas as situações que podem dar errado. E aí, que tipo de futuro você acha que você criou com esse tipo de pensamento? E então, esse exercício, né, cada coisa no seu quadrado, eu escolhi esse nome porque eu tenho uma prima que adorava cantar, né? Cada um no seu quadrado, cada um no seu quadrado. Eu acho isso o máximo, eu acho que faz sentido. Então, cada coisa no seu quadrado, onde cada coisa cada segmento da sua vida, cada parte, cada coisa diferente, você vai estar colocando as intenções. Então, na primeira semana, se você não quiser colocar muita coisa para você fazer, escolhe tipo 3 coisas no seu dia que são as coisas principais para você. Por exemplo, seu trabalho, sua escola, e o seu relacionamento quando você chega em casa. Relacionamento pode ser com mãe, pai, pessoa que mora com você, com marido, mulher, o que quer que seja. Então começa pensar qual é a sua intenção naquele segmento e tá colocando essa intenção antes de você ir. E quando você chegar naquele lugar, naquele horário, é muito importante que você tenha a expectativa que as coisas vão dar certo, que as coisas vão ir do jeito que você quer. Por quê? Porque um lado da criação é quando você pensa, é quando você dá vida àquilo. E o outro lado, que é o lado da manifestação, é o lado que você espera, que você acredita. Você tem que ter essa esperança, quando você entra na situação, você tem que estar acreditando que vai acontecer. Porque se você não está esperando que aconteça, não vai acontecer. E quando, por exemplo, é importante também você entender que não acontece tudo instantâneo. Então, na segunda-feira, quando eu tive a intenção de ter só ligações boas, se eu tivesse prestado atenção nas ligações que não foram boas e falado, oh, porcaria de exercício, não adiantou nada, continuo tendo ligação. Que tipo de ligação eu ia continuar tendo? Mas ao invés disso, presta atenção nas coisas que estão dando certo. Então, se eu tive 10 ligações ruins e uma boa, eu vou lembrar da boa, eu vou falar da boa, eu vou pensar da boa. E conforme você vai fazendo, e não demora muito, e eu tô te falando isso porque eu fiz, é porque eu tava tendo ligações horríveis e durante uma semana, segurando a minha vibração, colocando os meus pensamentos onde eu quero que eles estejam, eu mudei completamente. Onde agora, na sexta-feira, que foi ontem, eu tive ligações maravilhosas. Todas as ligações foram super agradáveis, entende? Então é isso. O primeiro exercício vai ser você colocando a sua intenção antes de cada assunto, cada segmento da sua vida. O segundo exercício que eu vou estar falando hoje é a oficina. A oficina é o quê? Vai ser uns minutos que você tira todo dia para estar conscientemente, deliberadamente decidindo o que você quer manifestar na sua vida. Então, como que funciona? Você vai pegar de 5 a 15 minutos, de 5 a 15 minutos por dia, onde primeiro você tem que estar você tem que estar
de bem com a vida quando você fizer isso. Você tem que estar num bom humor. Você não precisa estar naquela felicidade que você tá pulando de alegria, que você tá, tipo, uhul, ganhei na Mega Sena. Mas não, você tem que estar num sentimento bom com você mesmo. Então, o segundo exercício, você vai estar identificando o que você quer e usando esse espaço para pedir, né? Para você colocar sua intenção disso. E é importante que você esteja de bom humor, que você esteja se sentindo bem. E o jeito que eu faço, por exemplo, eu brinco com o meu cachorro antes de começar a fazer isso, porque ela sempre me deixa muito feliz. Ela sempre me coloca de bem com a vida. E aí é isso que eu faço. Então, às vezes, se eu não tô afim de brincar com ela, eu coloco uma música que eu gosto bastante, eu escuto. Quando eu tô de bom humor, tô de boa, aí eu vou pra minha oficina. A minha oficina são 5 de 15 minutos que eu imagino as coisas que eu quero. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero mais riqueza na minha vida, né? Mais abundância de dinheiro. Eu imagino como que eu me sentiria, qual que é a diferença de como eu me sinto agora e de como eu me sentiria se eu tivesse muito dinheiro. Então, eu começo a imaginar me sentindo daquela forma. Eu começo a imaginar como que o meu corpo vai sentir quando ele estiver do jeito que eu quero. Como que eu vou me sentir quando eu corro, quando eu faço isso, quando aquilo. Então eu visualizo. Eu fico ali, tipo, tipo você sonhando com o que você quer, sabe? É meio um sonhando acordado. E aí, se você me perguntar quão específico você tem que ser, eu vou te dizer que é específico o suficiente para que você se sinta bem. Então, se você tá falando, mas não tá sendo específico o suficiente, tá se sentindo um sentimento assim, não é exatamente o que eu quero. Então, seja um pouquinho mais específico. Se você tá sendo muito específico e aí tá sendo sentimento negativo, tipo, tenta ser um pouquinho menos específico. Então, a quantidade de especificações, assim, é com você. É como você tem que ouvir o feedback. Por quê? Porque o seu sentimento, ele é o seu guia para te falar se você tá indo se os seus pensamentos estão indo nas direções que você quer ou não. Então é muito interessante, tipo, quando você tá fazendo, presta atenção nos seus pensamentos. Uma coisa que é muito interessante e ajuda bastante é o quê? Durante o dia, pega alguns momentos, alguma interação que você vai ter e coloca a intenção que você vai estar usando aquela situação para recolher data, para recolher informação. Então, vamos supor que você está numa festa. Usa essa festa, por exemplo, para colher informação no começo. E você pode olhar outras pessoas e se você vê alguém que tem uma atitude que você gosta, guarda aquela atitude para trazer para sua oficina. Se você tá na rua e vê um carro que você gosta muito, guarda aquele carro, lembra dele e fala, olha, eu vou lembrar desse carro na minha oficina. E às vezes, por exemplo, se você quer estar mudando a sua, não personalidade, mas algumas atitudes que você tem, você gostaria de ser mais extrovertido ou qualquer coisa que você esteja querendo e você vê em outra pessoa, guarda aquilo e lembra para você lembrar na sua oficina. E é importante você saber que se você vê, por exemplo, uma pessoa que é muito rica, mas que tem todos os relacionamentos amorosos dão errado, todos os amigos são falsos, você não precisa trazer o pacote todo. Você não precisa trazer a riqueza e a falta de amigos, ou a riqueza e a falta de vida amorosa. Traz para sua oficina só aquela parte que você quer. Entendeu? Às vezes a gente olha para as outras coisas, por exemplo, essa pessoa é tão rica, mas tá sempre infeliz. Acho que eu prefiro ser pobre e feliz. Mas você não precisa trazer o pacote todo. Aquele pacote é da pessoa, não é seu. Traz somente aquilo que você tem interesse em adicionar na sua vida. Então, a oficina é isso. São 5 de 15 minutos onde você vai visualizar e sentir as coisas que você quer. E é importante que você não coloque muita coisa. Tipo, se você estiver falando de 30 coisas ao mesmo tempo em 5 de 15 minutos,
você não tá dando muito poder ao pensamento. Por quê? Cada vez que você pensa um pensamento, você dá mais poder, mais poder, mais poder. Então, quanto mais você pensa aquele pensamento, mais poder ele tem, até que um momento ele vai se tornar uma manifestação. No começo, a manifestação não vai vir logo de cara, mas você vai se você estiver procurando, você vai começar a ver os sinais que a sua vibração está mudando. Então, eu vou outros exemplos rapidinhos dessa semana que eu fiz um trabalho bem like todos os dias eu fiz a minha oficina e eu fiz a minha cada coisa no seu quadrado, né, onde eu coloco a intenção. E eu comecei a ver que os meus dias estavam indo melhor, que eu acordava mais feliz, que as minhas interações com as pessoas estavam sendo melhor. Outro dia eu estava no trânsito e eu senti que eu estava entediada. E eu lembrei, nossa, mas a minha intenção é me divertir. Então eu vou procurar por coisas que vão me divertir. E dali uns 5 minutos eu olhei no meu retrovisor e a mulher do carro de trás, ela tinha um esqueleto no banco do passageiro. Ai, mas foi tão engraçado. Aí eu olhei pra ela e dei um joinha, né? Tipo, mano, que da hora. Aí ela pegou a mão do esqueleto e mudou de uma forma que parecia que o esqueleto tava, tipo, dando um tchauzinho pra mim. Eu juro que eu fiquei 10 minutos rindo dessa coisa. Olha que coisa boba. Mas a minha intenção de procurar por coisas que me divertiam me levou a ver isso. Ela poderia estar atrás de mim o tempo todo, e se eu tivesse no mau humor, olhando por coisas que não estão me agradando, eu não ia ver. Outra coisa na sexta-feira, eu e uma amiga no trabalho, a gente estava falando muito sobre maconha. Porque a maconha no Colorado, né, onde eu moro, ela é legalizada. Então a gente estava falando sobre isso, a gente passou o dia falando, rindo, fazendo piada de maconha. E quando eu estava indo para casa, eu tava dirigindo, eu tô sempre no trânsito, né? Isso não muda. Mas o trânsito agora é uma situação agradável para mim, sabe? Eu me divirto. E eu tava no trânsito e eu tava pensando como meu dia foi bom, quanta diversão que eu tive, que legal. E aí no carro da frente tava assim, né? E, Q, M, 4 e 20, né? E 4 e 20 é um número mundial da maconha, não sei porquê. E aí eu comecei a rir muito desse 4 e 20, né? Aí eu falei, e esse EQM? O que será que é? Aí de repente eu fiquei, eu quero muito. Eu comecei de rir, tipo, eu quero muito maconha, né? E eu achei tão engraçado. E qual que são as chances de um dia que eu tive tudo isso, eu dar de cara com uma placa dessa? Outra coisa que aconteceu é que nas minhas oficinas, eu tava colocando a intenção de que eu quero conhecer pessoas que estejam nessa mesma jornada que eu tô. Porque o meu marido, ele não tem interesse nessas coisas. Ele me escuta, claro, tipo, acha legal, mas ele não acredita. A minha mãe, a minha irmã, todas as pessoas que eu converso, eles me escutam se eu falar, mas eles não têm interesse. E eu queria pessoas que gostam disso, pessoas que estão interessadas, sabe? Pessoas que estão nessa mesma jornada que eu. E tem uma moça que eu conheci há uns meses atrás numa comunidade do Facebook. E ela me mandou uma mensagem acho que foi na segunda-feira ou na terça. Não lembro quando ela me mandou a mensagem. E ela me convidou para um negócio, eu nem sabia o que era, mas eu acho ela tão legal, ela tem essa mesma vibe que eu tenho, que eu gosto. Eu falei, eu vou. E quando eu fui lá, era só uma reunião com várias pessoas falando sobre isso. Falando sobre negócios que eles estão criando, falando sobre sonhos, falando sobre lei da atração, sobre saúde espiritual, sobre tanta coisa, e foi tão legal. Então, eu quero mostrar para vocês que uma semana que eu realmente coloquei o trabalho e o meu coração naquilo, olha quanto resultado teve. Não ganhei na Mega Sena, não tô rica, mas tanta qualidade de vida, melhorou tanto. E
e me deixou muito feliz porque eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo. Enfim, então eu dividi com vocês aí 2 exercícios para você fazer. Faz o seu cada coisa no seu quadrado e faz a sua oficina. Faz por uma semana e me conta. Volta aqui no vídeo e me conta o que aconteceu. Me conta as experiências que você teve. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser alguma pergunta sobre os exercícios, comenta aqui pra mim. Fala pra mim qual dos 2 exercícios você acha que você vai ter mais facilidade, qual você achou mais interessante. Eu realmente, de verdade, eu gosto muito de ler os comentários e se você olhar, eu respondo quase todos. E é a minha parte favorita, para ver o que as pessoas estão achando do que eu falei, se tá ajudando, se tá sendo interessante. Porque eu não tenho outro motivo para fazer o vídeo se não for para vocês, entendeu? Tipo. Quer dizer, eu posso assistir o vídeo depois e me lembrar de alguma coisa, mas o motivo pelo que eu faço é porque o feedback de vocês é muito legal e vocês estão sempre me falando o que vocês acharam. Alguém postou pra mim, comentou que tinha manifestado um carro. Nossa, eu achei tão legal. Então, comentem pra mim, dá um joinha no vídeo se você gostou e se inscreva para toda vez que eu postar o vídeo vocês vão ver, tá bom? Obrigadão por assistir. Beijo, tenha um ótimo final de semana.